Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nesse domingão. Domingão que tá todo mundo ainda acabrunhado, né? Tá todo mundo meio aborrecido com o que aconteceu ontem. Mais uma derrota em clássico, com roubalheira, com tudo que você quiser dizer, com entregada do Felipe Melo, realmente vergonhosa, né? Apesar de alguns pesares, mas ninguém tá feliz hoje. Ninguém pode estar tranquilo. O torcedor do Fluminense, na verdade, está angustiado com a situação que voltou a ficar muito ruim. O time está dentro da zona do rebaixamento e vai ter que ficar de olho em jogo do Criciúma logo mais. Pois é. Pensando no Atlético Mineiro, na Libertadores, durante a semana, mas muito preocupado dentro do Campeonato Brasileiro. Vou trazer informações sobre o estado de saúde do Nonato, atualizado, né? Porque o Nonato saiu de campo ontem com uma imagem bastante preocupante, com uma pancada que deu de cabeça com outro jogador do Botafogo. Aliás, foi aí que entrou o Felipe Melo. Temos atualizações sobre Nonato. Vamos falar também sobre essa história toda envolvendo o Felipe Melo. O que há para dizer mais sobre Felipe Melo e sobre jogadores como ele que estão ali no Fluminense fazendo figuração, ou mais do que figuração, ou pior do que figuração. Estão estragando o momento do Fluminense, estão jogando a situação do clube num quase abismo que poderia ser ou poderá ser irreversível. O que dá para dizer mais? O que dá para fazer sobre Felipe Melo? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui nesse domingão. Ótimo domingo para você, apesar de tudo. Se você não é inscrito no canal e puder se inscrever, você pode se inscrever. É de graça, não custa nada. É só clicar aí embaixo, o botão da inscrição, tá inscrito. É de graça, tá bom? Assim como o like. Like, inscrição, você pode fazer isso agorinha, não custa nada para você, só clicar aí embaixo nos dois botõezinhos e você me ajuda demais. Muito obrigado, tá, galera? Bom, gente, vamos falar então. Primeiro vamos falar, né, daquele troço que tirou o sono de muita gente ontem, além da questão envolvendo o Felipe Melo, isso aí é outro departamento, mas o que fez o árbitro ontem, minha gente, o que fez o trio de arbitragem e o pessoal que estava no VAR, tá aí no Netflix, ó, não foi só o Wilton, saiba os profissionais do VAR que não intervieram em lance de pênalti para o Fluminense. E aí eu completo no lance do pênalti e no lance do gol do Botafogo, que no mínimo, o VAR deveria ter chamado, para tirar dúvida, para o Wilton ir lá e poder dizer, ó, foi falta em cima do Felipe Melo ou não foi falta em cima do Felipe Melo? Olha você aí, Wilton, era o mínimo que ele deveria ter feito. E eles falam sobre o time do VAR que estava na cabine, ó. O responsável era Rodrigo D'Alonso Ferreira, ou o irresponsável, né, podemos dizer assim. Ele ainda tinha ao seu lado Vitor Carmona Metestani e Emerson Augusto de Carvalho, nomes pomposos para gente que estava ali dormindo ou fazendo porra nenhuma ontem na cabine do VAR. Não houve a intervenção, o erro de campo foi mantido e posteriormente o Fluminense seria derrotado. O que me ocorreu na hora foi o seguinte, vem cá, vai ficar por isso mesmo? Você viu aí quais são os nomes, né, de quem estava no VAR e não era então, portanto, só o Wilton Pereira que estava em campo, responsável ou irresponsável pelo que aconteceu. Irresponsável por essa imagem aqui, né? Como é que pode um negócio desse, cara? Olha aí. Tem dúvida da intenção do Matheus Martins? Olha o movimento adicional. Olha o movimento adicional na cara do Cano. Como é que pode isso, cara? Pois é. Então, o árbitro não viu. O árbitro achou que estava tudo bem. Um nocaute, uma cotovelada no rosto, dentro da área, né? Que, repito, vou reafirmar, era pênalti e expulsão. Cotovelada na cara em qualquer lugar do campo, no córner, na intermediária, no campo de defesa, no campo de ataque, dentro da área, qualquer lugar do campo é expulsão para começar a conversa. Sendo dentro da área, é falta e pênalti. Alô, comissão de arbitragem da CBF, é isso aí mesmo? Os caras estão lá para quê? Para jogar dominó dentro da cabine do VAR? Para jogar truco? Para jogar gamão? O que eles estão fazendo ali? Estão olhando o WhatsApp? Estão olhando o Instagram? Só pode ser. Porque olhando o jogo, ninguém está olhando. Ninguém está olhando monitor nenhum. Tenho certeza. Né? E o lance do gol? Vocês acham que também foi tudo tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês. Me diz aí se você realmente acha que não houve nada. Você que está aí só pegando no pé do Felipe Melo, com toda razão. Mas isso aí foi falta ou não foi falta?
E eu respeito quem achar que não houve falta. Mas esse ângulo aí, olha o tranco que o Felipe Melo recebe na hora. Isso é falta, gente. Olha isso. Não é falta? Ele não foi derrubado pelo jogador do Botafogo? Pelo Gregory? Gregory estava constrangido depois do jogo, dando entrevista. Ah, o juiz achou que não foi. Ele falou assim. Vou deixar mais uma vez. Vê se não tem tranco, se não tem falta aí. Olha aí. Gente, pelo amor de Deus. Com todo respeito, né? E aí, vou falar bastante do Felipe Melo daqui a pouco, né? Eu acho que ele merece todas as críticas. Vou dizer o seguinte: Felipe Melo é culpado. Não só por hoje. Felipe Melo é culpado. Porém, entretanto, houve falta nele. É a minha opinião. Tá? Isso não justifica em nada ele ter tentado driblar para trás, tentado jogar dentro da grande área. Isso não é local de fazer isso, ainda mais naquele momento do jogo. Em nenhum momento é local de fazer isso. Mas piorou por ser ali nos acréscimos, um jogo que o Fluminense está empatando com o líder do campeonato. Tem uma série de coisas. Mas que houve a falta. Ponto. O VAR não chama para cotovelada na cara. O VAR, nesse lance do gol, nem chama para o Wilton dar uma olhada se ele acha falta ou não. Se ele fosse lá e visse, não vou dar a falta, para mim não foi, ok, eu ia respeitar um pouco mais. Agora, nem chamar num lance de gol, num lance capital, em que o jogador do Botafogo chega derrubando, chega dando tranco, limpo ou não, mas tem que chamar o juiz para ele olhar. É lance de gol, gente. É um lance capital nos acréscimos do jogo. Ponto. Gente, vamos lá, tentar mudar de assunto, porque hoje, né, o Fluminense vai ter que torcer no jogo entre Criciúma e Atlético Paranaense. É o jogo que interessa ao Fluminense aqui nessa parte de baixo. O Flu está em 18º lugar no começo do domingo. 18º lugar, né, depois da derrota, depois de 2 derrotas consecutivas para o Juventude e agora perdendo para o Botafogo. Cuiabá está atrás, Atlético Goianiense está atrás. Cuiabá enfrenta o Cruzeiro hoje, lá na Arena Pantanal. Pode chegar a 25, né, mas não tem como alcançar o Fluminense. E o Criciúma aqui, ó, enfrenta o Atlético Paranaense. Nesse jogo, galera, na verdade, qualquer resultado é bom. Se o Criciúma ganhar, ele segura o Atlético Paranaense com 30 e ele vai para 31. Né? Os dois ainda ficam mais ou menos dentro ali do perímetro alcançável do Fluminense. Se houver empate, que eu acho que é o melhor resultado, o Criciúma vai a 29 e o Atlético a 31. Continua ali também perto do Fluminense. E se o Atlético Paranaense vencer, ele mantém o Criciúma coladinho no Fluminense, com 1 ponto a mais só que aí o Furacão vai embora. O Fluminense ainda vai jogar 2 vezes com o Atlético Paranaense. Uma em casa, jogo que foi adiado, e outra lá no Paraná. Então é bom manter o Atlético Paranaense também aqui colado na confusão. Então acho que o empate seria ótimo. O Criciúma, se vencer, não é bom, mas você mantém o Atlético com 30. Enfim, não tem resultado ruim, na verdade, nesse confronto entre Criciúma e Atlético Paranaense. Jogo das 8 da noite, é o último jogo dessa noite, fechando a rodada. Tá bom, gente? Quem diria o Fluminense ter que ficar de olho em jogo do Criciúma, o campeão da América, né? Que, aliás, joga quarta-feira para tentar resolver a sua passagem para a semifinal. Galera, olha aqui, vou atualizar já sobre Nonato e falar sobre Felipe Melo, tá? Mas olha esse número aqui em relação ao que está vivendo o Fluminense nos confrontos em clássicos. Derrota amplia retrospecto recente ruim do Fluminense em clássicos. O Flu venceu 1 dos últimos 18 encontros contra os tradicionais rivais. Quase tudo aí na conta do Fernando Diniz, né? Tirando aqui, acho que 1 ou 2 recentes aí, já com o Mano Menezes, tudo na conta do Fernando Diniz, praticamente tudo aí. Olha aqui os números, galera, trazidos aqui pela arte do TNT, mas aqui está dizendo o seguinte, ó, nos últimos 18 jogos contra os rivais do estado, o Fluminense venceu só 1. Essa vitória aconteceu contra o Vasco, por 2-1 no primeiro turno do Brasileiro. São, nos 18 jogos, tá? Incluindo o jogo de ontem, 12 derrotas e 5 empates. O Fluminense em 18 clássicos perdeu 12. Perdeu 2/3 dos clássicos, 66%, empatou 5 e ganhou 1. Virou olaria o Fluminense, com todo respeito ao olaria, virou time pequeno, ganhou 1 clássico em 18 jogos, 1 jogo em 18 e perdeu 12. Isso é retrospecto de time pequeno, né? E aqui estão os jogos, todos esses 18 jogos. É mais fácil a gente achar a única vitória do Fluminense, porque as outras é tudo derrota, o resto é tudo derrota. Mais fácil, é difícil achar a vitória, né? Mas você procurar aqui, ó, 2-1 em cima do Vasco, tá aqui. O resto, meu amigo, é tudo derrota, empate com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo. Uma autêntica vergonha, e contra o Botafogo acaba de enfileirar 6 derrotas consecutivas. Eu afirmo a vocês, não precisa nem consultar, nem fazer levantamento. É
fato inédito, é marca negativa inédita na história dos clubes. O Fluminense jamais perdeu 6 jogos seguidos para o Botafogo. E afirmo que nunca perdeu 6 jogos seguidos para nenhum dos outros adversários do Rio de Janeiro, nem Vasco, nem Flamengo. Não tinha perdido nem 5 vezes seguidas. Perdeu 5, perdeu 6, e só Deus sabe o que vai acontecer daqui para frente nos próximos clássicos. Mas é uma situação vergonhosa. Parabéns, né? A mesma diretoria que conquistou a Libertadores, conquistou a Recopa, conquistou o bicampeonato carioca, está levando os louros e os créditos por isso, merecidamente, mas é essa mesma diretoria que estabeleceu agora diversos recordes negativos, inclusive mais esse aí, né? Com 6 derrotas seguidas para o Botafogo e 1 vitória nos últimos 18 clássicos. Nunca em sua história gloriosa o Fluminense perdeu tanto assim dos seus principais rivais. Ponto. Tá? Gente, vamos falar aqui rapidamente sobre Nonato. Qual é a situação dele? Saiu ali já em torno de 40 minutos do segundo tempo, quando entrou o Felipe Melo. Famigerada alteração que deu a vitória ao Botafogo. Informação, está aqui na rede social do Fluminense. Isso aí é de ontem, tarde da noite, tá? O meia Nonato teve uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem realizados no hospital de referência, após o lance em que saiu de ambulância do Maracanã no jogo contra o Botafogo. Terá que passar por cirurgia, portanto, fratura no nariz do Nonato. O atleta está internado em condição neurológica normal, mas segue em observação. Então, o Nonato em observação, passa por cirurgia por conta da fratura no nariz, mas eu acho que o mais grave seria a questão neurológica, por conta da pancada na cabeça. Está tudo bem com ele nesse aspecto, mas o Nonato vai ter que dar uma sofrida em relação a essa cirurgia e provavelmente isso vai impedi-lo de voltar rapidamente ao time, né? O jogador, depois que faz cirurgia no nariz, geralmente pode atuar usando uma máscara de proteção, mas não acredito que vai ser rapidamente. Não é que ele vai fazer essa cirurgia amanhã e quarta-feira vai estar em campo contra o Atlético Mineiro. Acho muito difícil. Tem um período também aí de convalescência, de recuperação, em que ele tem que se recuperar, pelo menos minimamente, a sua condição clínica, psicológica, física, para que ele possa atuar, nem que seja com uma proteção no rosto. Talvez daqui 10 dias, daqui uma semana, acho uma coisa minimamente possível, mas tudo vai depender da condição pós-operatória dele, inclusive de dores, né? Porque você faz uma cirurgia, por mais que na hora você esteja anestesiado, muitas vezes no pós-operatório você tem dores durante alguns dias. Vamos aguardar uma ótima recuperação para o Nonato depois desse acidente que aconteceu ontem dentro de campo. Galera, Felipe Melo, hein? Que é o assunto desse domingo, né? Está no centro, no olho do furacão dos tricolores. Felipe Melo postou alguma coisa no dia seguinte? Não. Essa é a última postagem do Felipe Melo, em treino e tal, mas o hate está solto aqui, né? Se você olhar aqui os comentários, dentro da última postagem, que não foi depois do jogo, o pessoal está comentando sobre ele. É muito fácil criticar o Felipe Melo, difícil é elogiar. Outro aqui, obrigado pelos títulos e momentos no Fluminense, mas acabou, irmão, não joga mais, para não manchar sua imagem na nossa história. Esses são os comentários. Na verdade, ele já está sujo no Fluminense há algum tempo. Ídolo, mas está na hora de aposentar e virar auxiliar técnico, vai ajudar mais. Acho que esgotou a paciência com o Felipe Melo, que é um jogador que foi importante sim para o Fluminense na conquista da Libertadores, da Recopa, no bicampeonato carioca, mas acho que chegou ao seu limite, né? E ele mesmo deve estar sentindo isso e pensando o que fazer. Galera, em relação a Felipe Melo, já mostrei aqui, na minha opinião, houve falta, mas não isenta ele em mais do que 10% do problema ali, né? Ele não poderia ter feito o que fez, tentado um drible de letra dentro da área, aos 47 do segundo tempo contra o Botafogo, né? Correu o risco que correu e deu no que deu. Ele não poderia jamais ter feito isso. E um jogador em boa forma, um jogador que hoje seja de alto nível em 2024, mesmo que tivesse feito a graça que ele fez, não teria sido desarmado como foi pelo jogador do Botafogo, ainda que fosse com falta, né? Ele deu esse mole, ele deu essa condição, essa possibilidade. Então ele se colocou na situação de risco e ele está pagando pelo que fez. Fato, né? Agora a questão é a seguinte: Felipe Melo vaza, Felipe Melo pede para ir embora, Felipe Melo, se você é homem, vai embora. Não é bem assim. Não é bem assim. Renato Augusto, você é homem, pede para ir embora. Os caras têm contrato. Os caras têm contrato. Ele pode querer ir embora, ele pode falar, bom, eu vou embora, eu vou abrir mão do meu contrato, eu vou pedir rescisão, eu não consigo mais jogar aqui. Pode acontecer isso, de fato. Pode. Poderia fazer isso? O Renato Augusto poderia fazer isso? O Gabriel Pires poderia fazer? E por que ninguém faz? Porque eles não têm amor ao clube. Quem tem amor ao clube é você aí, é o torcedor do Fluminense. O jogador é profissional. Eles
estabelece uma conexão, às vezes, né, emocional com o clube. Acho até que é o caso do Felipe Melo, que tem algum envolvimento, né? Você sente comprometimento dele com a instituição, sim, até sentimental, inclusive por conta da família dele. O pai é tricolor doente e tal, ele na infância ia a jogos do Fluminense com o pai, ok. Mas ele não é obrigado a pedir as contas. Ninguém pode esperar isso, que ele vá fazer isso espontaneamente a 2, 3 meses do fim do contrato. O Fluminense tem presidente, o Fluminense tem dirigente do futebol. Faltam 3 meses de contrato, chama o Felipe Melo e fala: Felipe, muito obrigado por tudo, nós decidimos interromper nossa relação a partir de agora, né, por conta do que está acontecendo e tal. É simples. Então o Renato Augusto está ali porque o Mário permite que Renato Augusto esteja ali e fez um contrato com ele até o fim do ano que vem. Já é uma peça decorativa em setembro de 2024. Vai ficar até quando? Sugando o dinheiro do Fluminense sem jogar, não entrando em partida nenhuma, sendo um completo inútil. Essa é a palavra. Renato Augusto é um completo inútil no Fluminense, ganhando R$600 mil por mês. Felipe Melo, mais do que inútil, é um jogador que hoje compromete, joga vitórias no lixo, como fez nesse jogo e no jogo anterior. Não foi só contra o Botafogo. No jogo anterior, a falha do Felipe Melo possibilitou o gol do Juventude. O gol da vitória. Foi ele que também cabeceou errado ali no segundo gol do Juventude. Então são 2 resultados, 2 derrotas seguidas na conta do Felipe Melo, ou pelo menos grande parte delas, na conta do Felipe Melo. Vai ficar por isso mesmo? Depende dele um pouco, dele acordar para a vida, mas principalmente depende de quem tem a obrigação de zelar, né, pelo bem-estar, pela pontuação e pelos bons resultados do clube. E quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? As pessoas que comandam o Fluminense. Né? No fim das contas, tem presidente, o Fluminense não tem? É ele que tem que decidir o que vai ser feito. Se esperar o Felipe Melo pedir as contas, esperar o Renato Augusto pedir as contas, esperar o Gabriel Pires pedir as contas, esperar quem não está jogando nada pedir as contas, vai ficar esperando. E a grana está caindo na conta e o torcedor está chorando. Tá bom? Bota aqui embaixo seu comentário, larga o like, se inscreve e a gente se vê. Apesar de tudo, vamos tentar ter um bom domingo. Valeu, galera!